solidária? Entendo que a economia solidária é a possibilidade de estar buscando uma construção econômica onde todos estejam incluídos. Ela é a nova economia a partir da solidariedade, onde é construída coletivamente numa outra lógica, não a lógica do modelo capitalista. O que o senhor entende por economia solidária? Elas trabalham de forma a não agredir a natureza, de forma amigável, de forma não explorativa, de forma não extrativista, de forma a não agredir a natureza. Isso é economia solidária, onde tem respeito. A gente acha legal que tem uma amizade muito grande entre as pessoas que trabalham com economia solidária. Na verdade, a gente deu uma olhada nesse vídeo um pouco para tirar dúvidas de pessoas que vinham perguntar para mim essa relação mesmo. O que há de solidário, o que há de conjunto na economia, em pensar na economia criativa, qual é a diferença, sabe? Tem gente que confunde, né? Mas são coisas absolutamente distintas. A economia solidária é você considerar como moeda outras formas de moeda de valor ou de formas de trocar coisas que não sejam a financeira e monetária. Que é um elemento que, quando você junta a economia criativa com a economia solidária, sai de baixo. Você tem um poder extraordinário que é, por exemplo, o circuito fora do eixo. Porque como é que o circuito se estrutura? Ele começa a ganhar força a partir da moeda, que é o cubo, né? Com a primeira moeda é o cubo, depois o goma, daí vai... E quando eles transformam o trabalho de cada coletivo, a partir dos TECs, que são onde eles computam as horas, isso é convertido em moeda, e cada coletivo participa em função disso. Olha que legal, a Marina tuitou: empreendedorismo criativo é também apostar numa política limpa e inovadora. É o assunto da Sala da Marina. Voltando à questão da politização, é muito louvável que uma campanha presidencial discuta esse tipo de coisa, né? Esse nível de discussão que estão sendo promovidos aqui na Sala da Marina é incrível. E isso eu me orgulho muito de participar desse processo, porque realmente, enquanto ninguém fala sequer de cultura, a gente já está podendo tendo essa possibilidade de avançar nessa discussão. E sendo que é uma coisa incrível. E parabéns para a Marina, que tuitou. Não, e pensar também na coisa da limpeza, né? Porque a gente está vivendo um dilema hoje, que é essa coisa de... Se produz muito lixo, mas mesmo no intangível, no imaterial, se produz muito lixo. Se acumula muito, tem muito subproduto aí, muita coisa que está sobrando. Será que é uma oportunidade, que é o que a gente estava conversando, uma oportunidade de deixar de pensar no lixo, de fazer uma transição para a economia de baixo carbono mesmo, através disso? É a única solução, porque toda a economia baseada em recursos naturais é, por natureza e por definição, insustentável. Porque os recursos são finitos. Olha só, então, só quando você vai para isso, é a única... O ambiente de negócios tradicionais já não é um dos melhores do Brasil. Como fazer a economia criativa superar esse gargalo? É a gente, trabalhando com outros modelos, porque o que não pode... Né? Mas, por exemplo, falando aqui na questão de políticas, se você vê quanto custa um emprego gerado na indústria automobilística, que é hiper subvencionada, porque tem lobby político, custa mais ou menos 97 mil dólares, se não me engano, algo por aí, um emprego. Um emprego em artesanato, que é limpo, porque você faz em qualquer lugar, custa 75 dólares. O que é prioridade? O que é que tem mais subsídio? A indústria automobilística, toda tão questionável como ela é, o artesanato. Então, o que é prioridade está absolutamente invertido. A gente está totalmente no final do século XIX e começo do século XX. É um atraso, mas é um atraso de um tamanho. E aí a esperança é que a gente pule do século XIX, começo do século XX, direto para o XXI. A gente tem exemplos, né, Imara? A gente tem outros exemplos também. Conta pra gente um pouco do que você está fazendo agora, do exemplo que você pode trazer. Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, quando a gente mexe com o que a gente vem chamando de rede de oportunidades, né? Eu tô, assim, né, a questão da economia criativa é muito recente, foi desde o convite que você
me fez que eu comecei a ler um pouco sobre esse livro. Você é total economia criativa e não sabia disso? Pois é, mas eu acho que assim, o artista plástico tem que ser muito criativo para viver no mundo, né? Eu tenho um amigo meu que ele, assim, ele troca o trampo dele por aluguel, né? E é um pintor compulsivo, e para ele não ter que trabalhar numa loja, em algum outro lugar. Então, onde a gente vem trabalhando com comunidade é uma coisa que a gente está experimentando, né? Está num processo de experimentação. Ano que vem, talvez a gente já tenha algum tipo de outra contribuição para dar, né, dessa experiência. Mas o que a gente vê é que tem uma grande potência. E o que tem também é quebrar esses eixos de poder, sabe? Eu mando, né? O cooperativismo, né, que era uma coisa que a gente tentou aqui, né? O Paul Singer veio uma vez falar junto com os grafiteiros. Vamos fazer uma cooperativa de grafite. Num primeiro momento a gente falou, nossa, que tesão, né, meu? Que legal. Mas quando a gente ia ver, um desenha figurativo, outro abstrato, outro gosta de azul, outro de vermelho, o cliente gosta de desenho X. Então, como que ia ser a divisão dessas oportunidades? Não deu. Não era aquele modelo, né, que é um modelo muito mais de uma economia solidária. O modelo para os caras eram 2, 3 se juntarem por afinidade e se desenvolvendo. O que a gente acha que hoje em dia, quando a gente vai nas comunidades e faz esse trabalho, a gente trabalha com pessoas, com crianças em alta complexidade, né? É tentar que essas famílias se reestruturem no básico mesmo, que é deixar sua casa um pouco mais limpa, que é poder aproveitar melhor os seus recursos e principalmente os seus recursos do entorno, porque só assim esse cara não vai ser condenado ao abandono total, ao abandono da família e das outras pessoas que estão. Todo mundo é responsável por aquela criança que está lá abandonada. E o que a gente quer fazer é só poder jogar um pouco de azeite nessa engrenagem. É sensacional. E olha só, o Lucas Brandão fala uma frase incrível: investir em uma educação criativa é a base para uma economia criativa. Aí o Trentino em cima fala: tudo que é criativo tem mais facilidade para vencer gargalos. Sempre vai encontrar alternativas. Tudo que vai ter complementaria. Tudo que é criativo e se trabalhar em coletivo também é mais fácil. Sim. Fazendo junto é sempre. A autoria. Coletivos que criam rede também é mais fácil. O Álvaro Silva pergunta: as leis de incentivo à cultura nacional, estaduais e municipais estimulam ou emperram esse mercado, o mercado cultural? Eu acho que essas leis, assim, do ponto de vista macro que a gente está falando, elas estão baseadas em modelos passados, em modelos de financiamento, modelos de geração de oportunidade, que são baseados em modelos passados. Quando a gente fala de economia criativa, obviamente que a gente tem que analisar as leis vigentes, saber o que está acontecendo com elas, como melhorar e como aproximar essas leis desse olhar que a gente está falando aqui, né? É impressionante como, voltando ao assunto da falta de discussão... Pontos de cultura como política é uma política muito mais de futuro e mais voltada à economia criativa do que o fomento. Do que o fomento, as formas tradicionais de financiamento. Né? Porque elas são setoriais e elas não são para o nicho, elas são para aquilo... Que esse conceito da economia de nicho versus a economia de HIT, o século XX é a economia de HIT, você fazer parte dos 10 mais. E todo mundo sempre que quis fazer parte dos 10 mais. E o futuro é você ser se tivesse investido a grana que tem e que é repassada para o mercado, através dessas linhas de fomento que a gente tem hoje, de financiamento, para efetivamente criar pontos de cultura incríveis e maravilhosos, eles já são incríveis, mas que tem muitos problemas, são deficientes, dependem muito da comunidade se envolver e suar pra caramba pra dar certo, entendeu? Aí seria fantástico, né? Seria uma inversão de valores. Eu sempre cito como exemplo o Centro Cultural Juventude, porque lá dentro tem um projeto que é o Escuta, que acho que pra mim foi a primeira sacada assim, de um estúdio público e livre e realmente funcional. O VAI eles têm horas de estúdios, os locais podem ir lá gravar. Sabe, isso, por exemplo, para a produção musical local, eu até peço desculpa, só falar por música, porque é o que mais entendo é onde eu atuo e eu mexo, eu sei. Mas isso é sensacional para a produção de música local, porque agora o cara, tá, tudo bem, ele consegue distribuir, ele consegue fazer show, mas para ele ainda é um problema gravar com qualidade, sabe? Então você vai lá e bota o estúdio público e fala, meu, tem 50 bandas, a gente tem tantas horas no mês, vamos dividir essas horas entre as 50 bandas e você sai com uma masterzinha ali, na mão. Eu queria fazer um convite, porque a gente está perto de eleições e a gente tem esse movimento de criar futuros, que é para criar futuros desejáveis, porque tudo que existe hoje foi antes sonhado e a gente não está sonhando coisas interessantes. Aliás, estamos sonhando coisas tenebrosas, então dá medo que isto seja o futuro. E uma das sessões que a gente tem dentro do CRI Futuros, que é www.crifuturos, é um parlamento virtual.
onde a gente pode fazer todas as leis que a gente gostaria que existissem. Então, quem está acompanhando, quem está tweetando, quem está pensando em política pública, era super legal se colocasse ali no parlamento virtual e a gente podia encaminhar para vocês, para subsidiar, porque ali o que é legal, a gente tem uma wiki, que é uma wiki futuros, que ela é diferente de um blog. Você pode me encaminhar no parlamento real também, se você quiser. Sim, assim espero, encaminhar no parlamento real. Porque ali fica tudo sistematizado, então a gente pode criar leis, e tem uma porção de leis interessantes ali já. Então quem está acompanhando, se quiser colaborar e tiver ideias, manda e a gente faz circular essas ideias. Vamos fazer uma última rodada de perguntas Twitters, Rodrigo? Vamos lá, na verdade, eu acho que agora a gente tem mais comentários. Então vamos. Essa da lei de incentivo. O Felipe Rangel comentou, ou seja, então essa economia deve mexer com todas as estruturas que padecem desse atraso a que ela se refere, né? A economia, o Haroldo Vilhena que tweetou, economia do conhecimento e da informação, junto com o aproveitamento de sobras da nova economia, criam milagres. Na verdade, e essa questão do ambientalismo aí na economia Isso criativa é uma das também? coisas complicadas, porque o grande problema que a gente vive é que a gente ainda enxerga o universo só do ponto de vista tangível. E, por exemplo, a gente acha que existe um único ecossistema, que é o ecossistema ambiental. E a gente tenta resolver as questões ambientais só trabalhando pelo tangível, pelo material. Mas a natureza, ela é passiva. Quem é ativo? É o ecossistema sociocultural, das ideias, da mentalidade. Então, assim como no começo do século XX surgiu a disciplina ecologia por uma necessidade, depois da Revolução Industrial, um caos tinha que juntar tudo e criar uma disciplina. Agora, vai surgir uma outra disciplina que será, não sei como vai chamar, talvez ecologia sociocultural, sei lá que nome vai ter, mas que é uma disciplina que junta cultura, política, direito, economia, todas essas coisas numa visão sistêmica e integrada. Porque não funciona se não for assim. E aí a gente tem alguma chance de sucesso, porque o problema é que tudo sempre é trabalhado como hardware. Então, por exemplo, revitalização que você estava falando. É uma loucura de desesperar. Todo mundo acha que o hardware, ou seja, sei lá, restaurar um monumento, vai já funcionar. Ou você criar um centro cultural de milhões. Exatamente. E aí não tem software. Vamos deixar, a gente, acho que foi super bacana que a gente deixou questões no ar, no Twitter e em outros locais. A gente vai acabar. A conversa teve 4, 5 horas, sei lá quantas horas, mas eu queria terminar com uma frase do William Plomer, que diz que o homem criativo deve perceber as relações entre pensamentos, coisas ou formas de expressão aparentemente diferentes entre si, e ser capaz de combiná-las de diferentes maneiras, ou seja, ter poder de relacionar o que à primeira vista não teria relação. Então é isso, obrigada, e vamos para mais uma Sala de Marina semana que vem.